Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Então já vamos começar já a falar um pouco sobre Lewis. Maravilha, Tânia, bem-vinda. Muito bom tê-la aqui, viu? Uma alegria, mesmo que seja por aqui te ver. Olá, Roberto, tudo bem? Muito bom. Esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar. Eu estou com uma ideia, não sei quanto essa coisa vai demorar. Eu tenho rezado o terço 6h30 e à noite falado. Deus abençoe, Letícia. Seja bem-vinda também. Muito bem, boa noite, Diácono. Ô, Vitor Júnior, tudo bom? Bem-vindo. Grande amigo. Aliás, Vitor Júnior tem que fazer um tributo aqui. Ele que me incentivou a ler Lewis, né? Então, muito obrigado, Vitor. Mudou minha vida, com certeza. Esse livro aqui é espetacular. Bem-vindo, Vitor, seminarista. Que bom vê-lo aqui também. Rosane, olá. Deus abençoe, Roberto. Bem-vindo também. Grande Vitão. Tinha que fazer uma live, eu e o Vitor, qualquer dia desse. Ele falando mais, que ele vai falar melhor ainda do que eu sobre o livro. Ele é muito bom. Deus abençoe, Rosane. Bom, muito bem. Estou com uma ideia de fazer um programa como que fosse semanal, assim. Ao invés de todo dia rezar o terço, estimulo que vocês rezem em casa, com a família de vocês e tal. Não só virtualmente, mas também entre vocês, né? Então... boa noite, Dona Lúcia, bem-vinda, Deus abençoe. Tradicionalmente a igreja ela rezava, assim, era estimulada a rezar missas votivas ao longo da semana, né? Então o que eu pensei? Deus abençoe, Elisa. Oi, Ana, quanto tempo, hein? Boa noite, Padre. Então, Ana, perdão, eu vi a Ana ali. Então, assim, a igreja ela sempre rezava segunda-feira ou pelas almas ou dia dedicado ao Espírito Santo. Terça-feira, rezar pelos anjos, né? Missa votiva pelos anjos, intercessão dos anjos. Quarta-feira, rezar missa votiva a São José. Quinta-feira, Eucaristia. Sexta-feira, rezar sobre a paixão do Senhor. Então, de repente, eu pensei, vou pensar amanhã e domingo, como fazer essa proposta. Deus abençoe, Fábio, bem-vindo. De fazer um tema para cada dia a gente rezar junto, né? E mais aí que o terço fosse no sábado, e no domingo também tem um momento de oração, mas estimularia, claro, vocês rezarem sempre o terço todos os dias em casa. Isso aí, eu acho que a gente está vivendo uma profecia de Nossa Senhora, né? Ela disse em Fátima que chegaria um momento que só teríamos o terço para rezar em casa. Estamos impedidos de vir à missa, né? Tenho rezado e rezo por todos vocês, mas por enquanto vocês não podem ir à missa, não têm acesso aos sacramentos, isso é uma dor muito grande, mas é uma profecia de Nossa Senhora que aconteceria. E podemos rezar em casa, em família, né? Muitas graças Nossa Senhora queria dar. Lembremos de Nossa Senhora das Graças, né? Que ela mostra a mão dela, de alguns anéis da mão dela, não saem luzes. Então, a vidente pergunta e ela responde assim, por que não saem luzes? Porque não me pedem as graças. Então, vamos pedir muitas e muitas graças, né? Uma outra coisa é que, a partir de amanhã, toda vez, amanhã vai ser o terço também às 6h30, tragam velas e água para o padre poder dar a bênção aqui, né, para vocês terem vela benta e água benta em casa, para poderem rezar também em casa. Toda vez que forem rezar comigo aqui online, ou então sozinhos, rezar o terço em casa, acendam a vela, rezem em casa, façam a aspersão de água benta na casa de vocês. Então, mais uma coisa que eu queria pedir para vocês, que vocês fizessem, né? Então, trazer velas que vocês têm em casa e água para a gente abençoar e vocês guardarem aí a partir de amanhã, depois do terço. Bom, muito bem, então vamos ao que interessa, né? Vamos fazer uma oração para iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Bom, bem-vindo, Diogo, Marita também.
Ah, Maria Flor, pequena fã, pequenininha, somos amigos já. Ela sempre vem falar comigo nas missas. Que bom que ela está aí. Olá, dona Suzana, mãe do Padre Arthur, que bom vê-la. Padre Vila Nova, bom vê-la aqui também. Bom, espero corresponder às expectativas, né? Mas olha, esse livro aqui, o livro 3, que está dentro desse livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, é um livro espetacular. Essa é a primeira parte, então vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o livro. Então, livro 3, A Conduta Cristã, parte 1. As 3 partes da moral. É o que ele começa dizendo aqui. Citando ele. Infelizmente, parece-me que essa ideia de que um número considerável de pessoas faz da moral algo que se intromete na nossa vida e nos impede de ter momentos agradáveis. Como se a moral cristã, como se a moral fosse algo que impedisse a gente de ser feliz, né? E aqui ele vai desenvolver esse assunto. Essas regras, no começo, diz ele, parecem estar em constante conflito com as nossas inclinações naturais. Queremos comer, queria tal e não comi. Não posso comer, não deveria comer. Enfim, uma privação. É certo que a perfeição moral é um ideal, na medida em que é inalcançável. Nesse sentido, toda a perfeição é para nós, seres humanos, um ideal. No outro sentido, porém, é enganador dizer que a perfeição moral é um ideal. Quando o homem diz que certa mulher, casa, barco ou jardim é seu ideal, não pretende, ao menos que seja um tolo, que todos tenham o mesmo ideal, que queiram as mesmas coisas. Nesses assuntos, temos o direito de ter gostos diferentes e, consequentemente, ideais diferentes. Aí Lewis volta à aritmética, ele sempre volta, porque é a ciência exata, e mesmo na ciência exata a gente comete erros. A aritmética é perfeita, é um ideal, pois certamente cometeremos erros em algumas contas. Cada erro de cálculo vai lhe causar problemas para obter o resultado final. Da mesma forma, toda falha moral causará problemas, provavelmente para os outros e certamente para você. Existem 2 maneiras pelas quais a máquina humana pode quebrar. Uma delas é quando os indivíduos se afastam uns dos outros ou colidem uns com os outros e prejudicam uns aos outros, traindo ou cometendo violência uns com os outros. A outra é quando as coisas vão mal dentro do próprio indivíduo, quando as diferentes partes que o compõem, suas faculdades e desejos, dissociam-se ou conflitam umas com as outras. Aqui nós vemos muito, por exemplo, Deus abençoe, Olívia, bem-vindo. Olá, Marcelo. Padre Marcelo está aí. Tudo bem, Padre? Deus abençoe, Felipe, bem-vindo também. Bom, é muito comum que alguma coisa que a gente queira seja diferente daquilo que a gente deseja, uma certa inclinação. Por exemplo, um jovem que queira ingressar na faculdade, quer se formar médico e tal, uma faculdade exigente, ele, para passar no vestibular, ele tem que abrir mão. Olá, Eric, Deus abençoe. Ele tem que abrir mão de muita coisa, né? Isso é normal. Mas um cara que quer ser ao mesmo tempo médico e ao mesmo tempo quer aproveitar a vida, no geral o cara não consegue passar para a faculdade. Ele vai ter que abandonar seu sonho ou então abandonar os prazeres para poder ter algo melhor. É isso que ele está fazendo aqui. A gente tem vontades contraditórias. Puxando para a Sagrada Escritura, penso no bem que quero, mas faço o mal que não quero. Isso é muito constante. A gente querer uma coisa e fazer outra. Continuamos com Lewis, então. A moral, então, parece englobar 3 fatores. Primeiro é a conduta leal e harmoniosa entre os indivíduos. O segundo pode ser chamado de organização ou harmonização das coisas dentro de cada indivíduo. O terceiro é o objeto geral da vida humana, como um todo. Qual a razão de ser do homem? Qual o destino da frota de navios? Qual música ou maestro quer que a banda toque? Isso aqui é o quê? Qual é a finalidade da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que Deus me criou? O que Deus quer de mim?
É uma pergunta que devemos sempre fazer e entender qual a finalidade da minha vida. Né? Porque se um maestro entra para reger uma sinfonia, ele tem que saber qual música ele quer executar. Né? Assim também, um capitão de navio, ele tem que saber aonde ele quer chegar. Né? Ele tem que ter uma direção, um norte, para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, para onde ele deve se orientar. Né? E assim também a nossa vida. Se a gente simplesmente vai vivendo, ela cai num vazio e num desespero, porque a gente não tem sentido para essa vida. Né? É necessário a gente ter. Exatamente, Inácio, qual a minha razão? Né? A razão de viver. Né? Deus abençoe, Dulceia, bem-vinda. Quando o homem, falando de um projeto seu, diz que ele não pode estar errado, pois não fará mal a ninguém, está se referindo somente ao primeiro fator. Ou seja, eu estou referindo que assim, não estou fazendo mal a você, mas pode estar fazendo mal a ele mesmo. Seguindo Lewis, no seu modo de pensar, não importa como o navio está por dentro, desde que não colida com a embarcação ao lado. Ou seja, não importa se o maquinário está funcionando, se está tudo bem, né? O que importa, no fundo, é a gente não se dar mal com as outras pessoas. E isso aqui, geralmente, causa um problema posterior. Vamos seguir com Lewis. Quase todos os povos de todos os tempos chegaram à conclusão, em tese, de que os seres humanos devem ser honestos, gentis e solícitos uns com os outros. Seria fácil eliminar os tipos particulares de fraude e tirania que subsistissem em nosso sistema atual. Mas enquanto os homens forem os mesmos trapaceiros e manda-chuvas de sempre, encontrarão novas formas de seguir jogando o mesmo jogo, mesmo num novo sistema. É impossível tornar o homem bom pela força da lei, e sem homens bons não pode haver uma boa sociedade. O que ele está falando aqui? Uma boa sociedade ela é feita e formada por homens bons. Será que a lei ela é capaz de formar um homem bom? Não. Deu uma pausa aqui no Instagram. Bom, voltou. Bem, será que o homem é capaz... Enfim, voltando aqui o pensamento, perdão. Aqui que falhou aqui no Instagram e me perdi. Bom, o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, uma sociedade boa ela é formada por homens bons, não uma estrutura boa. Porque a estrutura não faz o homem, é sim o homem bom que faz uma estrutura boa. Né? A gente tirar os corruptos do poder, se a gente não colocar lá no lugar homens bons, só vai mudar a corrupção, vai mudar a máscara. A gente vê um pouco disso no Brasil passado. Deus quiser, parece que está mudando as coisas, mas no Brasil passado era uma jogatina, né? Fernando Henrique, Lula, enfim, desculpa entrar em política, mas foi isso. Foi simplesmente passando bastante e continuando no mesmo cenário de corrupção. Só um exemplo, não quero entrar em polêmica aqui. Né? A mesma coisa, a lei de não matar. A lei de não matar impede alguém de matar? Não, no máximo ela vai ser punida por aquilo, ou não ser punida. Então, o que faz o homem não matar é a formação moral dele. Né? É isso que o livro está querendo chegar aqui. A religião envolve uma série de juízos sobre os fatos. Juízos que podem ser verdadeiros ou falsos. Caso não sejam verdadeiros, as conclusões tiradas deles conduzem a frota da raça humana por um determinado trajeto. Caso contrário, o destino será completamente diferente. Aqui o livro está comparando nosso trajeto, né, com a frota de um navio. Se eu fui feito por outra pessoa, por alguém que tem os seus próprios desígnios, o fato é que eu tenho uma série de obrigações em relação a essa pessoa. Obrigações que não existiriam se eu simplesmente pertencesse a mim mesmo. E essa consciência... Oi, Carol, bem-vinda. Bom, essa consciência, peço até que compartilhem, viu, para poder divulgar. Acho que livros vale a pena. Eu, nem tanto, mas livros com certeza, né? Então, assim, vale a pena divulgar, mas então, voltando para o assunto aqui, nós não nos pertencemos a nós mesmos, né? Então, se a gente não se pertence, a gente de alguma maneira pertence a outro, pertence a Deus. Então a gente assim, tem obrigações para com Ele. E aqui Lewis dá uma sacada assim, que é uma coisa espetacular. Essa frase aqui é uma frase que você vai botar no seu Facebook amanhã. Aí, né? Há várias coisas com as quais eu não me preocuparia
se eu fosse viver apenas 70 anos, mas que me preocupam seriamente com a perspectiva da vida eterna. Espetacular, né? Essa frase é para a gente pensar o resto da vida. Né? A gente não pode pensar numa vida que a gente vai aproveitar aqui 50, 70, 80 anos, mas sim que eu tenho uma vida eterna. E continua ele. A imortalidade também traz à tona outra diferença, que inclusive está ligada à diferença entre totalitarismo e democracia. Se um homem não vive mais que 70 anos, um Estado, uma nação ou uma civilização... Bem-vindo, Padre Tiago. Se um homem não vive mais que 70 anos, um Estado, uma nação ou uma civilização pode durar 1000 anos. São mais importantes que ele. Né? Então, uma civilização dura mais que o homem. Então, o Estado, a nação, a civilização seria mais importante que o homem. Aqui vem a sacada cristã. Porém, se o cristianismo é verdadeiro, o indivíduo não é apenas mais importante, mas incomparavelmente mais importante, pois sua vida não tem fim. Comparada à sua vida, a duração de um Estado ou civilização, mesmo que dure 1000 anos, não passa de um simples instante. Belíssimo, né? Belíssimo, isso aqui é espetacular. Lewis tem cada sacada simples e espetacular. E assim a gente termina esse primeiro parte do livro 3 que nós estamos. Vamos então à parte 2, onde ele fala as virtudes cardeais. Quais são elas, em primeiro lugar? Quais são as virtudes cardeais? Prudência, temperança, justiça e fortaleza. A prudência significa a sabedoria prática, né? Como agir, né? Parar para pensar nos nossos atos e em suas consequências. Isso é a prudência. A maioria das pessoas já não considera a prudência uma virtude. Cristo disse que só entrariam em seu reino os que fossem como crianças. Muitos cristãos pensam que podem ser tolos, desde que sejam bonzinhos. Isso está completamente equivocado e muito longe do Evangelho. Vamos chegar lá onde Lewis quer chegar. Cristo nunca quis que fôssemos como crianças na inteligência. Muito pelo contrário, ele nos exortou a ser apenas simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Quer de nós um coração de criança, mas uma cabeça de adulto. Coração de criança, amoroso, né, que se dá com facilidade, mas uma também perspicácia de adulto. Não podemos ser tolos. Há um verdadeiro bem. Boa noite, Dona Marisa. Deus abençoe. Mãe do Padre Anderson. Alegria tê-la aqui conosco. Que bom. Deus não detesta menos os intelectualmente preguiçosos do que qualquer tipo de outro preguiçoso. Se você está pensando em se tornar cristão, nós já somos. Eu lhe aviso que estará embarcando em algo que vai ocupar toda a sua pessoa, inclusive o seu cérebro. É o que, fazendo um paralelo com Chesterton, né? Ele falava que para alguns cristãos, né? Oi André, bem-vindo, sempre se tirava o chapéu ao chegar na igreja, né? Mas para muitos cristãos e para as pessoas de fora do cristianismo, o que eles pensam, né? Que o cristão chega na igreja e tira o cérebro, não o chapéu, né? Dizia Chesterton. Olá Pedro, bem-vindo. Padre Tássio, eu vi que chegou aí, tudo bem, padre? Espero que esteja tudo bem em Rondônia. Então, a gente tem que ter cérebro, vai tomar também a sua cabeça, a sua vida intelectual. O cristianismo, ele não é infrarracional, ele é racional e suprarracional, porque é a fé, iluminação divina. Vamos lá, temperança. Infelizmente, é uma palavra que perdeu seu significado original. Bem-vindo, Mauro, grande amigo. Ela perdeu o significado original. A temperança não se referia apenas à bebida, mas aos prazeres em geral, e não implicava a abstinência, mas a moderação e o não passar dos limites.
É um erro considerar que os cristãos devem ser todos abstêmios. O islamismo, e não o cristianismo, e não ele, né, é a religião da abstinência. Nós não somos a religião da abstinência. Nós devemos nos abster muitas vezes de algumas coisas, mas não somos a religião da abstinência. Muito pelo contrário, é o uso moderado de tudo aquilo que é bom. Afinal de contas, Deus criou todas as coisas, e todas as coisas são boas. Nossa, que honra, Monsenhor Sérgio Costa Couto. Bem-vindo, Monsenhor. Fiquei até nervoso agora, mas enfim, vamos continuar. Uma das marcas de um certo tipo de mau caráter é que ele não consegue se privar de algo sem querer que todo mundo se prive também. Esse não é o caminho cristão, de maneira nenhuma. Um indivíduo cristão pode achar por bem abster-se de uma série de coisas por razões específicas. Do casamento, por exemplo, o padre, né? Por amor ao reino dos céus, pela sua vocação. Você pode se abster da carne, né? Porque, enfim, por vários motivos. Da cerveja ou do cinema, o que muitas pessoas fazem ao longo da quaresma, e podemos fazer isso também ao longo do ano, enfim. Podemos e devemos fazer pequenos momentos de abstinência para poder domar a nossa carne. No momento, porém, em que começa a dizer que essas coisas são ruins em si mesmas, ou que começa a fazer cara feia para as pessoas que usam essas coisas, ele se desviou do caminho. Nós não podemos fazer isso, né? Por exemplo, agora tem esses veganos aí, agora eu vou ser politicamente correto, me desculpem aqui. Essas pessoas acham que vão salvar o universo porque não comem boi. Pelo amor de Deus, né? Comem boi, mas comem o irmão, devoram o irmão, né? São totalmente ignorantes, faltam com a caridade, né? Então, pelo amor de Deus, vai comer carne e ser feliz, né? Não enche a paciência de ninguém, né? Besteira, enfim. Essas pessoas querem se privar e querem que o mundo se prive do que elas querem também se privar. E isso é errado, isso nunca foi cristão, de maneira nenhuma. Visto de fora, o problema não é tão evidente. A mania, por exemplo, de golfe ou de bridge, é o exemplo que ele dá aqui, não deixa a pessoa caída na sarjeta. Por que ele está falando disso? Porque, no geral, quando se fala de temperança, se aponta a bebida como uma das principais coisas, né? Nem sempre é a bebida o problema, pode ser outra coisa. A pessoa pode ter o vício da pornografia, e ninguém às vezes tem ciência disso. A pessoa pode ter gula e ninguém percebe isso, que ela tem, enfim, um organismo muito ativo, né? Não sei, e consegue eliminar e não engorda. Pode ter vários vícios que são escondidos. E a temperança ela deve ajudar no uso de todas as coisas, absolutamente todas as coisas, saber como usar. A única coisa que a gente não pode ter medida é o amor. A caridade é que não tem medida. Todas as outras coisas devemos moderar, né? Nem ser prudente demais, né? Exatamente. Às vezes com prudência também não é deixar de agir. Então, assim, pegar a ideia da coisa, né? Saber usar de todas as coisas. Essa é a fonte da temperança. É o que a temperança nos dá. E aqui por bebida, até aproveito para poder fazer um parêntese, né? Tem muita gente que demoniza a bebida e faz com que a bebida como se fosse algo do demônio. Olha, a maioria das bebidas foi inventada por monges católicos, né? E não tem nada de demoníaco nisso, de maneira nenhuma, né? A gente deve e pode beber, não tem problema. Mas uma dica que Chesterton dá para quem quer beber é: nunca beba porque você está triste, beba porque você está alegre, né? Porque quem quer beber para poder compensar algo mal acaba se viciando. Mas quem quer beber para ficar alegre, ele só ajuda a ficar alegre com os amigos ali, relaxar, não bebedeira, né? Mas beber, né? Tranquilamente, num ambiente tranquilo, de familiar, isso não tem problema algum. A bebida não é coisa do demônio. E não devemos demonizá-la e nem querer que os outros não bebam porque nós não bebemos. De maneira nenhuma. As pessoas têm que ter muita liberdade, né? Mas, enfim, só para acabar esse tema da temperança, assim como uma pessoa que tem problema, fraqueza com a bebida, é bom que ela evite lugares, companhias que vão facilitar que ela caia nesse vício. A mesma coisa também uma pessoa que tem fraqueza na sexualidade. Bom, todo mundo que se expõe à fraqueza da sexualidade acaba caindo. Então, todos devem fugir. Não se colocar em ocasião de pecado, né? Não se colocar em ocasião de pecado. Isso é vital para todas as coisas. A mesma coisa um diabético. Um diabético que adora doce. Puxa, se ele deixar um pudim na geladeira, uma hora ou outra ele vai cair em tentação.
Então, no fundo, a temperança também tem a ver com fugir das tentações, fugir da ocasião de você cair, né? Então, o cara que bebe demais, o cara que tem problema de sexualidade, de masturbação, etc., é uma pessoa que tem problema com comida, uma pessoa que tem problema de falar, né, julgar as pessoas e fazer fofoca, isso também, né, saber usar bem a língua, né, isso também é tema de temperança. Como usar minha língua, né? No muito falar não foge ao pecado. Sabedoria, né? Sabedoria. Então, isso, né? Sobre a temperança. Agora ele fala sobre a justiça. Hoje chamamos de imparcialidade, que inclui a honestidade, a reciprocidade, a veracidade, o cumprimento da palavra e todas as coisas desse tipo, né? Oi, Letícia, bem-vinda. Oi, Jéssica. Oi, Josiane, Olívia, né? Bom, então a justiça tem a ver com isso, né? Dar a cada um aquilo que é seu, né? Essa é a virtude da justiça. Misericórdia dará mais. E até uma coisa boa, né? Cardeal Sará fala assim, não sei se eu vou lembrar toda de cabeça, mas é que a misericórdia, ela supõe justiça, ela não suplanta, ela não tira a justiça, né? Quem busca a justiça recebe a misericórdia, né? Mas quem busca a misericórdia vai receber o quê? Então devemos buscar a justiça de Deus. Agora sobre a fortaleza. Nos leva a enfrentar o perigo e aqui nos leva também a suportar a dor, né? Essa é a virtude da fortaleza, né? Tem gente que brinca assim, Deus dá-me paciência, porque se me der fortaleza eu vou acabar com aquela pessoa. Não, fortaleza não é isso. Fortaleza justamente estão me perguntando qual livro, né? C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Tá bom? Estou já no livro 3, na parte 3, se eu não estou enganado. Não, na parte 2. Tá bom? C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Então, me perdi aqui, vou voltar. Bom, então a fortaleza é essa capacidade de resistir, na verdade, de se segurar, né? Olá, Drica, bem-vinda. Bem-vindo, né, Drica, bem-vinda, Adriana, tudo bem? Bom, olha... então é isso, a fortaleza é um autodomínio de si. Você pode notar que não se consegue colocar em prática nenhuma das outras virtudes por muito tempo sem ter que recorrer a essa. Ou seja, para você ser justo, você tem que ser forte. Para você ser temperante, você tem que ser forte. Então, assim, a gente tem que buscar a fortaleza. Me fugiu uma aqui. Para você ser prudente, tem que ser forte. Para você ser temperante, tem que ser forte. Para você ser justo, tem que ser forte. Que muitas vezes, você dá a cada um aquilo que é o seu, é difícil. Deus abençoe, Rita. Muitas vezes, para você se abster de algo que você deveria praticar temperança, você tem que ser forte, tem que resistir à tentação. E é isso. Então, a fortaleza ela ajuda a viver as outras virtudes. Alguém que não jogue tênis muito bem, pode, vez ou outra, executar uma grande jogada. Dar uma certeira lá, conseguir. O bom jogador é aquele cujos olhos, músculos e nervos estão bem treinados. Tão bem treinados pela execução de boas jogadas que já se tornaram de confiança. Ele sempre acerta. A raridade é quando ele erra, né? A raridade é essa. Olá, Rita, Deus abençoe. O que chamamos de virtude é essa qualidade, e não as ações isoladas. Fazer coisas boas, todos nós fazemos, né? Alguma ação boa, uma pessoa faz uma doação, ajuda alguém, mas a virtude está em fazer sempre aquela mesma coisa. De tal maneira que você faz, que você já não se esforça tanto para fazer. É natural para você, né? É natural para você... O Monsenhor Sérgio escreveu uma coisa que eu vou ler. Exatamente, o Monsenhor Sérgio está dando uma dica aí de penitência quaresmal aí. O Monsenhor Sérgio é um ótimo homem também para ser seguido, um homem muito virtuoso. Então, assim, a virtude, ela exige de nós uma prática constante, de tal maneira que cheguemos no momento que não precisamos nos esforçar tanto para poder vivenciar aquela virtude. Já vivemos de uma maneira natural. Por exemplo, o vício. O vício é o quê? É o contrário. É quando a gente erra, e aquilo ali se vira um vício, né, para nós.
Estão me perguntando se estou pensando nos próximos livros. Estou pensando, mas ainda falta bastante desse aqui. Ainda pelo menos eu acho que uma semana aí vai, né? Até sexta-feira, sábado que vem. Estou pensando em propostas, depois eu posso propor aqui para vocês dizerem o que vocês preferem. Deus abençoe, Thaís. Bem-vinda, viu? Me ajudou um pouquinho hoje, ontem, aliás, né? Alguma coisa de vídeo. Estou aprendendo a mexer na internet porque eu sou completamente, né? Completamente leigo nesses assuntos. Para mim, inimaginável fazer transmissão ao vivo, mas, como eu disse na primeira vez, né? Se a vida te dá limões, façamos limonada, né? É isso aí. Esse é o nosso lema daqui. Bom, então é isso, né? A virtude é fazer o bem, muitas e muitas vezes, de tal maneira que se torne um hábito e aquilo se torne uma virtude. Bom, já falei demais sobre isso, vamos lá. A verdade é que as ações corretas, praticadas pelas razões erradas, não nos ajudam a construir a qualidade interna ou caráter chamada virtude. E é essa qualidade ou caráter que realmente nos interessa, né? É isso que nos interessa. Porque às vezes uma pessoa faz uma coisa muito boa e até sem querer, né? E às vezes uma pessoa faz algo muito mal e é sem querer também. Então, assim, não trata de atos isolados, né? Oi, Padre Anderson, bem-vindo. Muito bom, tô ficando mais nervoso aqui, um monte de padre aqui, né? Mas é bom tê-los aqui também. E, enfim, que rezem por mim e por todos que estão aqui. Então, assim, não basta tanto essas ações isoladas, mas sim uma qualidade interna que vem da prática diária, do esforço diário e contínuo. Podemos ser levados a crer que Deus quer simplesmente a obediência a uma lista de regras. Ao passo que o que Ele realmente quer são pessoas dotadas de um determinado caráter, né? Determinado caráter. A questão não é que Deus vá negar nossa entrada na vida eterna se não tivermos certas qualidades de caráter, né? Mas que, se as pessoas não tiverem pelo menos os rudimentos dessas qualidades dentro de si, nenhuma condição exterior poderá ser um paraíso para elas. Em outras palavras, nenhuma condição exterior poderá dar-lhes a forte, profunda e inabalável alegria que Deus tensionou para cada um de nós, né? E assim ele termina esse segundo capítulo sobre as virtudes cardeais. Bom, terceira parte desse terceiro livro, né? O terceiro capítulo, ele fala sobre a moralidade social. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, também manda aí. Nossa, Padre Demétrio também aí, caramba, eu tô ficando meio tenso agora, hein? Bom, Padre, bem-vindo. Brincadeira, reze por mim. Bom tê-lo aqui conosco. Cristo não veio pregar nenhuma nova moral. A regra de ouro do Novo Testamento, diz Lewis, faça aos outros o que gostaria que fizessem para você, é o resumo do que todos, no íntimo, sempre conheceram como correto. Isso é um pouco que a gente entende, assim, naturalmente. Se eu quero que a pessoa seja educada comigo, eu devo também primeiro ser educado, né? O primeiro passo deve ser eu. Seja generoso, que eu seja generoso. Enfim. Oi, Dudu, meu primo. Bem-vindo aí, tudo bem? Estamos, então, para quem entrou agora, falando sobre C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. É um espetáculo de livro muito bom. Já estamos no terceiro livro, que é dividido em livros, ele. E, enfim, estamos no terceiro capítulo aqui. A verdadeira função do mestre moral é a de sempre nos trazer de volta, dia após dia, aos velhos e simples princípios que tanto nos esforçamos para não ver. A gente, no fundo, quer fugir. Olá, Kaique. Olá, Lucas. Bem-vindo aí. Viu? Valeu, Padre. Reza por mim. Obrigado. Quando dizem que a igreja deve tomar a dianteira, devem querer dizer com isso que alguns cristãos, os que possuem o talento apropriado, devem se tornar economistas ou estadistas, e que todos os estadistas e economistas devem ser cristãos e esforçar-se na política ou na economia para pôr em prática o faça aos outros o que gostaria que fizessem para você. Encontraríamos soluções cristãs para nossos problemas sociais com bastante rapidez. Se todo mundo tivesse essa conclusão, né? Todo mundo tivesse essa conclusão, essa mesma ideia, chegaríamos facilmente a uma sociedade mais cristã e tal. Mas, bom, vamos lá.
A liderança dentro da igreja é composta pelas pessoas que foram especialmente treinadas e destacadas para cuidar dos nossos assuntos enquanto criaturas, que viverão para sempre. Ou seja, o que o padre é constituído? É para cuidar da sua salvação, basicamente para isso, para te ensinar, para te guiar e para te santificar. Ensinar, guiar e santificar. É para isso que o padre existe, para isso que a igreja existe, né? Ela pode dar orientações acerca de algumas coisas, né, práticas, assim, mas muitos em princípios. A aplicabilidade cabe aos cristãos leigos, é isso que ele está falando, vai falar aqui. E estamos pedindo que cumpram uma função diferente, para a qual não foram treinadas. Essa função cabe a nós, leigos, disse C.S. Lewis, né? Cabe a nós. Talvez exija de nós mais do que estamos dispostos a dar, né? Nos sacrificar. Olha lá, Eliane, matando as saudades, que bom vê-la aqui também. Deus abençoe a família. Bom, cada qual deve trabalhar com suas próprias mãos. Não há lugar para a ostentação ou para a fanforrice, nem para quem queira empinar o nariz. Né? Ou seja, cada um tem que trabalhar, fazer a sua parte, não adianta, né? Um corpo que esse movimento depende que todo o corpo esteja aquilo ali também trabalhando para que aquele corpo possa crescer e se desenvolver. A igreja insiste na obediência acompanhada de sinais exteriores e de reverência. De todos nós, para com os magistrados legitimamente constituídos, dos filhos para com os pais, e acho que esta parte, mas eu acho que eu li mal, vou voltar aqui. A igreja insiste na obediência acompanhada de sinais exteriores de reverência, reverenciar as pessoas a quem são constituídas de algum poder. De todos para nós, de todos nós para com os magistrados legitimamente constituídos, socialmente falando, dos filhos para com os pais. E, diz ele, acho que uma coisa não muito popular que ele vai dizer das esposas para com os maridos também. É assim que a sociedade vai funcionar, é assim que o modelo cristão está assim, na Sagrada Escritura. É um pouco polêmico mesmo, mas isso bem explicado, as mulheres entenderiam com grande facilidade. Não julguem mal o que Deus está falando, nem que a Sagrada Escritura fala, né? Não julguem, porque isso seria um erro tremendo, né? A cortesia é uma das virtudes cristãs, e o Novo Testamento abomina as pessoas abelhudas que vivem fiscalizando a vida dos outros. Não, a gente não é cristão para ficar fiscalizando. Se a gente vê um erro, tudo bem, devemos fazer aquilo que a Sagrada Escritura nos fala, corrigir a pessoa. Se ela não se corrigir, corrigi-la junto com outra pessoa. Se ela não se corrigir, chamar de repente a igreja. Devemos corrigir as pessoas, mas não ficar abelhando a vida dos outros, sabe, esbilhotando. Cada um de nós se desviou desse projeto integral de forma diferente e pretende que as modificações nele inseridas substituam o próprio projeto. Isso aqui é muito interessante que ele vai dizer. Você vai sempre encontrar a mesma situação em tudo o que é verdadeiramente cristão. Olha só, muita situação das paróquias são assim. Todos se sentem atraídos por um aspecto disso e querem apegar só a esse aspecto, deixando de lado o resto, e esse motivo pelo qual não conseguimos avançar, e também explica por que pessoas que lutam por coisas opostas dizem estar lutando pelo cristianismo. Isso aqui é espetacular. Tem gente que, muito antigo na igreja, ou novo na igreja, que toma uma parte daquilo que a igreja deve fazer, como um todo, e às vezes é uma parte acidental. Uma parte não acidental, que isso é muito comum para as pessoas que são de fora da igreja, né? Mas para muitos cristãos também. A teologia da libertação, com seus erros, ela fala sobre isso, e ela tomou essa vertente de simples cuidado com os pobres, deixou de cuidar dos pobres e deixou de evangelizar, né? Querendo fazer uma parte, acabou não fazendo nada. A igreja cuida da salvação, da vida eterna, da salvação eterna de cada homem. E a partir disso ela também cuida que os pobres tenham assistência, mas principalmente assistência espiritual, né? É claro, devemos manter assim a igreja e fazer isso, né? Então, não podemos tomar uma parte. Muitos dos fatos que muitos dos erros que nós temos na igreja são pessoas boníssimas, mas que acabam entendendo mal a própria função da igreja.
Por exemplo, o próprio Código de Direito Canônico, depois de dizer muitas e muitas leis, no último cânon ele diz Lex Suprema Ecclesiae Salus Animarum. O que ele disse? A lei suprema da igreja é a salvação das almas, ou seja, todas aquelas leis anteriores que estão no Código são para uma coisa, para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. E isso. É para isso. Né? A igreja é para isso. Bom, vamos avançar. Se não ficou claro, vocês me perguntem. Vamos lá, que me perdi agora aqui. Bom, achei. Há um conselho dado pelos gregos pagãos da antiguidade, pelos judeus do Antigo Testamento e pelos grandes mestres cristãos da Idade Média. Todos eles disseram que não se deve emprestar dinheiro a juros. Eu não estaria sendo honesto se não dissesse que 3 grandes civilizações concordam, pelo menos é o que parece à primeira vista, em condenar o próprio fundamento em que se baseia toda a nossa vida. No trecho do Novo Testamento que diz que todos devem trabalhar, ele dá uma razão para isso, a fim de ter algo a dar para os necessitados. Olha a sacada de Lewis. Certas pessoas, e aqui, complementando aquilo que eu disse, que é para isso a igreja, mas devemos fazer isso também. Certas pessoas dizem que a caridade não é mais necessária e que, em vez de darmos para os pobres, deveríamos criar uma sociedade em que não existissem pobres. Elas não deixam de ter certa razão no que se refere à construção de uma sociedade assim. Mas, quem tira disso a conclusão de que, nesse meio tempo, pode parar de doar, se afastou de toda a moralidade cristã. Olha que beleza, né? Que agudeza de pensamento. Porque assim, tudo bem, vamos sim acabar com a pobreza, mas até lá vamos continuar ajudando os pobres, ajudando as pessoas que precisam, mas principalmente ajudando os pobres a ter meios materiais, mas também meios sobrenaturais de viver a fé e encontrar também a salvação. Bem-aventurados os pobres, mas os pobres desapegados das coisas da terra, não é bem assim a bem-aventurança, não. Tem gente que interpreta mal a bem-aventurança que Cristo disse para nós, no Sermão da Montanha. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está no estilo de vida luxuoso ou no desejo de mais propriedade, mas no medo, na insegurança quanto ao futuro. Temos de saber que esse medo é uma tentação. Tentação. A cada dia basta o seu afã. Diz a Sagrada Escritura. Cada dia tem sua preocupação. É lógico que devemos ser previdentes, Previdentes, sim, mas não medrosos quanto ao futuro. Deus é o Senhor da história. Deus irá de cuidar de nós, sempre, sempre. Muitos não examinam o cristianismo para descobrir como ele realmente é. Sondam-no na esperança de encontrar nele apoio para os próprios pontos de vista de seu partido político, por exemplo. Buscamos um aliado quando nos é oferecido um mestre. Que coisa espetacular. Ou juiz, que diz Lewis. Que coisa espetacular. Vou repetir. Muitas vezes buscamos em Jesus e na igreja não um mestre, mas buscamos um aliado. Diz ele aqui, buscamos um aliado quando nos é oferecido um mestre. Porque no geral a gente quer que Cristo e a igreja se adequem às nossas perspectivas. Aquilo que nós pensamos que é o mundo ideal. Aquilo que é o melhor para o mundo, segundo aquilo que a gente pensa. Mas, no entanto, Cristo se faz mestre de todos nós. Aponta-nos o caminho. Não é Ele que deve coadunar com a nossa ideia, mas sim nós fazer com que nossos ideais possam cada vez mais bater nosso coração, cada vez mais em compasso com o coração de Cristo. Com o coração de Cristo. Estou apontando para cá que tem a imagem de Cristo aqui, até bonito. Mas, enfim, temos que bater o nosso... Eu mostrei aqui, a imagem de Cristo aqui. Mostrei, enfim, mostrei no Facebook e no Instagram aqui. A gente tem que fazer isso, A igreja, Jesus é para nós o mestre, nós queremos um aliado para as nossas coisas, para o nosso modo de ver o mundo. A sociedade cristã só virá quando a maioria das pessoas a quiser. E ninguém pode querê-la se não for plenamente cristão. Posso repetir, faça aos outros o que gostaria que fizessem para você, até cansar, mas não conseguirei viver assim se não amar ao próximo como a mim mesmo.
Só poderei aprender esse amor quando aprender a amar a Deus. Isso aqui é espetacular também, que ele está dizendo, é uma coisa profunda que nós devemos aprender mesmo. Porque o amor de caridade que nós entendemos que não é simplesmente dar coisas a pessoas. Eu dei alguma coisa ali, aliviei minha consciência. Não é esse amor de caridade. A caridade é amar as oblatas do cenáculo, também bem-vindas. Esse amor de caridade é um amor que eu tenho a Deus em primeiro lugar, e que então, aí sim pode ser dado ao próximo. Esse é o verdadeiro amor de caridade. É isso que ele está dizendo aqui. Só poderei aprender esse amor ao próximo quando aprender a amar a Deus. E só aprenderei a amá-lo quando aprender a obedecê-lo. A obedecê-lo. Isso é muito importante que a gente aprenda, né? Obedecer a Deus. E obedecendo a Ele, a gente vai crescer no amor. Vai crescer na intimidade com Ele. E assim, como eu já tinha dito, somos conduzidos a um aspecto mais interior da questão. Não é simplesmente uma ação. Saímos da problemática social e entramos na problemática religiosa, né? Na nossa vida interior. Ou seja, por isso que eu falava, fazer aquela crítica ao mero agir, dar coisa aos pobres. Isso não faz parte do que a igreja é, mas não é tudo que a igreja é. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Enfim, mas por amor a Deus, por amor às almas, nós também fazemos bem às pessoas. Bom, muito bem, eu acho que esse capítulo talvez esse livro aqui, 3, eu vou ter que dividir um pouco mais, até para não render muito, já foram 45 minutos de transmissão, para não ficar muito longo, então acho que eu vou encerrar por aqui, e a gente continua amanhã à noite. Vou fazer uma proposta, né, que eu já fiz no início da transmissão. Eu vou tentar mudar um pouquinho da programação semanal. Em vez de rezar o terço todos os dias, como tenho feito às 6h30, rezar segundo uma tradição que a igreja tem de fazer missas votivas ao longo da semana. Não celebrar as missas exatamente votivas, mas os temas que são as missas votivas. Segunda-feira, falar uma devoção ao Espírito Santo, rezarmos juntos ao Espírito Santo. Terça-feira, a São dos Anjos. Quarta-feira, São José. Quinta-feira, a Eucaristia. Sexta-feira, a Paixão do Senhor. Sábado, a Virgem Maria. E domingo eu estou vendo ainda o que eu vou fazer. Vou tentar pensar esse final de semana e fazer essa proposta. Mas amanhã rezaremos o terço às 6h30 e a gente continua com o livro também às 8h30, né? Esse mesmo horário, para manter um horário fixo para ninguém se perder. E também, após eu rezar o terço, a gente rezar o terço juntos, eu estou fazendo uma recomendação, né, que vocês acendam velas bentas em casa, tenham velas bentas em casa. Então, uma solução que me ocorreu, não tinha pensado nisso antes, é o quê? Vocês trazerem velas, e eu vou dar a bênção aqui ao final de cada transmissão. Por exemplo, amanhã, após o terço, eu vou abençoar as velas que vocês trouxerem. Não só as velas e também água benta, sabe? Nesse tempo de trevas, iluminar as nossas casas com a vela benta, com a luz de Cristo, né? E é muito importante isso. Também fazerem a aspersão das suas casas, traçar o sinal da cruz sobre si. Recomendo, já que estão longe do sacramento da confissão, por enquanto, né? Fazer atos de contrição, sentir dor pelos pecados e quanto antes, quando for possível, se confessarem, né? Sacramentalmente falar e dizer os pecados que de fato vocês tiverem, enfim, conservar a vida cristã dentro de casa, né? Estou usando uma hashtag assim, eu rezo em casa, né? Eu vou até ver se rezo em casa ou de casa, mas nos terços estava colocando, né? Também na Via Sacra que fiz hoje, então é isso, né? Vamos continuar firmes aqui no nosso estudo, apresentação de C.S. Lewis, que esse livro é muito profundo, e que Deus abençoe a todos e que estejam todos bem. Aproveite o tempo para fazer coisas boas, né? Ler boas coisas, rezar em casa. Bom, isso. Vou dar a bênção final e que tenha uma santa noite, que Nossa Senhora possa guardá-los. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom, aqui a bênção parece que é com a mão esquerda, mas eu acho que o
vídeo vira, né? Eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas a gente vai resolver um dia. Tchau, gente. Deus abençoe e boa noite.